Segure a sua Bíblia, por favor. João capítulo 20, versículos 1 até ao versículo 10. Estejamos de pé em respeito ao Evangelho. Minhas irmãs e meus irmãos, neste dia que toda a cristandade celebra, o dia de Cristo se apresentar redivivo e ter vencido a morte, e é agora a primícia dos que dormem, leiamos a boa palavra de Deus no Evangelho segundo João, capítulo 20, do verso 1 até ao versículo 10. Posso ler, irmãos? No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E, abaixando-se, viu os lenços de linho, todavia não entrou. Ele também viu o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. Pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Palavra de salvação. Graças a Deus. Tomai os vossos assentos. Louis Berkhof, um dos grandes teólogos holandeses, que viveu entre 1873 a 1957, disse certa vez: não podemos negar a ressurreição física de Cristo Jesus sem impugnarmos a veracidade dos escritores da Escritura, visto que, sem dúvida, eles, os escritores da Bíblia, ao descreverem a ressurreição, descreveram-na como um facto histórico. Quer dizer, continua Louis Berkhof, quer dizer que afeta a nossa crença na fidelidade da Escritura. Além disso, continua Berkhof, a ressurreição de Cristo Jesus é descrito como tendo valor de prova. É a prova culminante de que Cristo foi um mestre enviado por Deus e de que ele verdadeiramente era o Filho de Deus. Aleluia, irmãos. Amém. A semana passada nós vivemos o pico de um dos estádios da pessoa de Cristo. Jesus geralmente é conhecido na história como vivendo em dois estados. Primeiro o estado de humilhação e depois o estado de exaltação. A humilhação de nosso Senhor Jesus Cristo começa com a encarnação, decorre com o seu sofrimento durante toda a sua vida, porque Cristo não sofreu só na cruz, ele sofreu mesmo quando vivia em Jerusalém. Ele não estava determinado a viver na esfera humana. Portanto, cada dia de Jesus era uma forma de sofrimento, humilhação. A humilhação caminha desde o seu sofrimento na vida e se vai estender até o dia da sua prisão, a sua crucificação. E então a humilhação atinge o seu pico mais alto quando ele é então sepultado, quando aquele que é eterno morre como se fosse eterno, quando aquele que criou todas as coisas morre por causa do pecado de todas as coisas, quando aquele que criou, através do qual os homens foram criados, os homens o crucificaram, o mataram e estavam sepultando ele. Aí deu-se o pico da humilhação de Cristo. A humilhação de Cristo estende-se por mais de 3 dias, na sexta, no sábado e as primeiras horas da madrugada. Mas quando ele irrompe, quando ele ressuscita, termina a fase da sua humilhação e começa aquilo que os teólogos e a Bíblia confirmam como a fase da exaltação de Cristo.
A exaltação de Cristo então começa com a ressurreição, depois haverá a ascensão, depois quando ele entra no céu, houve uma sessão, um culto extraordinário em que Jesus, perante os anjos e no trono de Deus, ele é recebido pelo Pai e é colocado assentado à mão direita de Deus Pai. Esta é a penúltima fase da exaltação. A última fase da exaltação será então quando ele levantar do lado direito onde está sentado, descer outra vez para o céu, não mais para morrer, mas para julgar. Não mais para chorar, mas para fazer chorar. Não mais para ser batido, mas para os anjos virem recolher os santos para o céu e os pecadores para o inferno. Então hoje, de forma muito breve, eu gostava de levar-vos a refletir sobre o seguinte tema: a eloquência do túmulo vazio. Repita comigo, por favor: a eloquência do túmulo vazio. Mais uma vez, a eloquência do túmulo vazio. A pergunta que se coloca é: o que é uma pessoa eloquente? O que é eloquência? Eloquência é a habilidade retórica de falar com precisão, de falar com esmero e beleza. Eloquência é a capacidade de articulação positiva das ideias, com o fim de convencer as pessoas, ainda que sejam céticas e que não acreditem no que você está a falar. Uma pessoa eloquente é aquela pessoa que, quando fala, ninguém gostaria de deixar de ouvi-la falar. Um eloquente consegue nos convencer, consegue nos fazer mover da nossa posição primeira e conduz-nos a aceitar o seu posicionamento. Eloquência é a capacidade de conseguires convencer uma menina que nunca te gostou a casar consigo. Isto é eloquência. Ela sempre te diz: você não, você não, você não, você não, você é pobre, você não presta, você não serve. 6 meses depois, a manhosa que estava dura agora aceitou. Eloquência é isso. É a capacidade de convencer com argumentos lógicos, racionais, preposições estatísticas ou matemáticas, através da analogia e de alegorias, fazendo recurso à história. Tudo é usado com o fim de mover a pessoa do seu ponto de vista e trazê-la para o nosso ponto de vista. Isto é eloquência. Então, meus irmãos, o túmulo vazio é também eloquente. Quando nós vemos o túmulo de Cristo vazio, nós vemos um lugar eloquente, falando com convicção, falando com capacidade para nos convencer. Quem olha para o túmulo vazio vê um discurso repleto de assertividade. Então eu vou apresentar-vos os 4 argumentos que o túmulo vazio apresenta para nós esta manhã. Aleluia, irmão. Amém. Deus está aqui. Sim, eu vou sentir. Deus está aqui. Cristo ressuscitou. Aleluia. Verdadeiramente ressuscitou. Cristo ressuscitou. O primeiro argumento que o túmulo usa em sua eloquência é o argumento histórico factual e as provas materiais presentes no meu texto. Não feche a sua Bíblia. Vamos olhar para o que está na Bíblia e o que o texto mostra como argumentos históricos, argumentos factuais e provas concludentes, provas materiais concretas, que mesmo em qualquer tribunal do mundo, o seu argumento seria aceitado. O primeiro aspecto que devo referir é: tudo que é história tem que incluir 4 elementos, ou pelo menos 3. Se é história, tem que ter um tempo. Se é história, tem que envolver pessoas. Se é história, tem que ter acontecido num espaço. Agora vamos ver se isso está aqui nesse texto. Primeiro, tempo. O meu texto diz: primeiro dia da semana, tempo. Findar do sábado, tempo. De madrugada, sendo ainda escuro, tempo. Agora, pessoas: Maria Madalena, pessoa. Maria, irmã de Tiago, pessoa. Salomé, em Marcos 1,16. Em Marcos 16:1, pessoa. Simão, Pedro e João, pessoas. Os anjos transfigurados, em pessoa, digamos assim. E encontramos eles sentados na pedra. Ainda há um outro grupo que Mateus fala: os guardas estavam presentes. Temos tempo, temos história. Agora o espaço. O meu texto fala de 2 palavras que indicam o espaço: sepulcro e túmulo.
Mas agora o texto fala também das provas materiais. O meu filho jurista e a advogada estão aí. Pastor, o que são provas materiais? São aquelas provas que eu apresento no tribunal para reforçar a minha acusação. Pode ser uma gravação, uma fotografia, uma faca, uma katana, uma arma, um sinal de uma cicatriz, uma roupa, alguma coisa assim que esteja envolvido com o crime. É uma prova material. Agora vamos ver as provas materiais que estão dentro da minha história. O versículo 5, leia comigo o versículo 5. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Pedro, Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no túmulo e também viu os lençóis e o lenço. Provas materiais presentes no meu texto. O lenço e os lençóis. Mas a prova material mais concludente é a pedra que estava removida. Maria Madalena, quando chegou, e as suas amigas viram a pedra revolvida. Prova material. Elas não entraram, voltaram. Quando os discípulos vieram, olharam para dentro e viram o lençol que estava ali dentro, preso, como Nosso Senhor havia feito. Mas alguém vai dizer: pastor, por que você está falando isso? Isso parece não ter interesse na nossa vida. Isso parece não ter importância, falar dos factos históricos. Meu irmão, tem muita importância. Se a morte de Cristo não tem posicionamento histórico, então nós somos tagarelas. Nós estamos pregando sobre um fantasma. Se a ressurreição de Cristo não aconteceu no tempo, no espaço e não envolveu pessoas, nós não estamos a falar de alguém que viveu, nós estamos a falar de alguém que pensou que viveu. Defender a historicidade da ressurreição de Cristo é um ponto fulcral da nossa fé. Por quê? Porque assim como toda pessoa tem história, a salvação não podia começar sem história. Todos nós temos história e a salvação tinha que ter uma história, porque Deus enviou seu Filho no percurso da história, no decurso da história, no andamento da história, para transformar pessoas que viviam na história, para alterar em definitivo a história, antes de Cristo e depois de Cristo. Assim também acontecerá na nossa vida, antes de Cristo e depois de Cristo. É a história. E pelo que a história é evidente, é importante e é necessária para que se credencie o instrumento da palavra de Deus. Agora vamos imaginar se o cristianismo não tivesse história. O islamismo iria nos confundir. Os budistas iriam abusar de nós. Os quimbandeiros iriam abusar de nós. Os relativistas iriam gozar de nós. Mas como nós queremos num Cristo que viveu na história, viveu no tempo e no espaço e envolveu pessoas, nós glorificamos o nome do Senhor. Devo então agora fazer a aplicação deste ponto. Tempo, pessoas e factos. Repita essas palavras: tempo, pessoas e espaço. Como você está a usar o seu tempo? Como são tuas madrugadas? Como são seus finais de semana? Que tempo você dedica para estar com o Senhor? Todo pecado é cometido num tempo, ou de manhã, ou à tarde, ou à noite. Não há pecado que aconteça fora do relógio. Não há pecado que aconteça quando o relógio fica parado. Até o relógio parado fica acertado 2 vezes. De manhã, se ele estiver avariado às 7, quando for 7 horas ele vai estar certo. Quando girar e ficar 19, ele vai ficar certo. Tudo acontece no tempo. Significa com isto dizer que o tempo é o recurso que Deus usou para trazer Deus e Cristo à salvação, e é também o maior recurso que Deus deu aos homens para transformar a vida de uns para melhor e outros para pior. A maior diferença entre os países ricos e pobres é a utilização do tempo. Em Angola, país pobre como o nosso, as pessoas saem das suas casas para ir ceroar na casa do outro. Ficam das 18 até às 23 horas, ceroando. Falando o quê? Nada. Construindo o quê? Nada. Conquistando o quê? Nada. Perseguindo o quê? Nada. Os países pobres esbanjam o tempo. Você vai às aldeias, eles vão à lavra às 6, 5. Das 6, 5 até às 10, regressam de lá. Das 10 até a noite, o que mais fazem? O que mais fazem? Nada. A não ser multiplicai-vos e enchei a terra.
a não ser multiplicai-vos e enchei a terra. Não é à toa que quando uma jovem tem a cabeça vazia de ideias, ela só procura homem para salvar a sua vida. Não é à toa que quando um jovem perde o juízo na sua vida, procura mulher para divertir-se. Falta de tempo atrai tempo desnecessário. Aprenda uma coisa: na ressurreição de Cristo se deu no tempo, se deu com factos e envolveu pessoas. E cada pessoa que foi à procura de Jesus foi com uma motivação. Maria Madalena é a que mais se destaca. Jesus havia expulso da vida dela 7 demônios e ela não tinha como ficar em casa. Acordou de madrugada, quando ainda era escuro. Mulher corajosa. Não é como algumas que nós conhecemos, consegue dar chapada na cara do marido, mas foge a barata que está no teto. Não, Maria Madalena não era como esta. Uma vez eu conto sempre essa história. Uma jovem do grupo coral de uma igreja aí mentiu à mamãe que ia para a escola. Afinal foi à casa do namorado. E entraram no quarto. Estavam a assistir um filme de vampiros. Abraçados. De repente os vampiros fizeram... Ela saltou no peito do marido, do namorado. Ai, amor. Eu disse, tchau. O vampiro que você podia fugir, estás a lhe abraçar. O que você devia não fugir, estás a fugir. Está a fugir o terror da televisão. Mas o terror que pode comprometer o teu curso socioeconômico, o terror que pode comprometer o percurso da sua saúde biológica e física, o percurso que pode, o vampiro que pode comprometer a sua história com Deus, você está lhe abraçando. Igreja, aprendamos uma coisa: a ressurreição de Cristo nos mostra também que no tempo, no espaço e pessoas, Deus salvará a todos, e aqueles que continuam vivendo no vazio do tempo continuarão pobres e perderão a salvação. Este é o meu argumento. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19 a 20 está escrito: se a nossa esperança em Cristo se resume apenas a esta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas de facto Cristo ressuscitou. Facto, história. Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Aleluia, irmãos. Amém. Escuta aqui. Você sabe que antes de Jesus ressuscitar, muitas pessoas antes dele já ressuscitaram. Até o dia mesmo em que ele expirou, quando ele morreu na cruz, a Bíblia diz nos Evangelhos que alguns santos que estavam sepultados ressuscitaram dos mortos e foram à cidade e apareceram a muitos. Eu quero imaginar alguém que ficou viúva, casou já com outro homem e estavam já aí. Como é bom saber que estás de volta. Lila, 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 a usurpadora. Estavam aí. Só viram a porta. Dom, 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 dom. Quem é? A voz. Se ele ressuscitou, ressuscita como ele era, até a própria voz. A Bíblia diz que os mortos não sabem. Portanto, ele está vivo, não sabe que a mulher já casou, porque ninguém lhe falou. No cemitério ninguém lhe falou. No cemitério não tem fofoca. Ninguém lhe fofoca que olha, lá você está aqui embaixo, lá tua mulher casou. Não, ninguém lhe disse nada. Ele chegou lá inocente e disse, amor. A voz que ouviu é, quem é? Agora construam a cena, como fica? Uma mulher que abraçou outro marido e com um defunto ressuscitado porque Cristo morreu e agora está procurando outra vez a sua esposa. Qual seria o fim desta novela? Pergunta para o seu amigo, qual seria o fim dessa novela? Enquanto você pensa, devo avançar para o segundo argumento do túmulo vazio. Em sua eloquência, o segundo argumento do túmulo vazio é certamente o argumento profético e o argumento escriturístico. O Salmo 16, versículo 8 a 10, Davi já profetizou a ressurreição de Cristo. Ele diz que o meu Senhor não deixará a minha alma na morte. Mesmo Jesus, quando estava conversando com os judeus, em João capítulo 2, versículo 18 a 19, quando lhe perguntaram, que autoridade você tem para fazer essas coisas? Ele respondeu, destruí este templo e eu o reedificarei em 3 dias.
Eles pensaram que Jesus estava falando do templo em paredes, mas Jesus já estava profetizando a sua ressurreição. Ou seja, a ressurreição de Cristo não é um facto abrupto, não é um acontecimento isolado, não é uma coincidência dos factos, não é um plano de última hora que Deus decidiu resolver. A ressurreição de Cristo nos mostra que Deus, em sua eternidade, previu, preparou, predeterminou e permitiu que a ressurreição de seu Filho fosse a maior de todas as celebrações de toda a história. Qual é a lição que aprendemos com este aspecto profético e escriturístico? Olha para mim, devo te dizer com certeza. Você acha, para os jovens, você acha que Deus preparou especificamente um marido para ti? Especificamente que é mesmo ele? Achas isso? Você acha que Deus predeterminou um marido para ti? Ou uma mulher para ti? Sem volta, sem nada? Ou também vou fazer a pergunta: você acha que a mulher que você tem é a que Deus preparou para ti? Você acha que o marido que tens é o que Deus preparou para ti? O namorado que estás prestes a aceitar e se casar, você acha que é aquele que Deus preparou para ti? Vou responder com um argumento sacerdotal e com um argumento profético e escriturístico. Há uma doutrina bíblica que se chama providência. A providência de Deus permite que quando Ele cria, Ele predetermina todas as coisas para o seu próprio bem. Deus não disse nos teus ouvidos que você tem que casar com Arão. Só tem que ser o Arão. Tem que ser o Arão. Aceita o Arão. Você nunca vai ouvir essa voz. Uma jovem disse a um jovem: olha, antes de te aceitar, primeiro quero ir ao monte orar para que Deus me mostre aquilo que vai ser. Quando voltou, disse: olha, Deus me disse que não posso ficar consigo. Não, o mais sensível é dizer: não gostei de ti o suficiente para casar contigo. Ao invés de dizer que Deus não me permitiu casar consigo, devia dizer que não, olha, eu não tenho os sentimentos suficientes para poder casar consigo. Por quê? Porque Deus não determina pessoas, Deus determina leis. E quando você desobedece leis, você falha nos procedimentos. Se você ignora princípios, você sofre pessoalmente. Não há um homem específico, mas há princípios específicos. Não há mulher específica, mas há princípios específicos. E se você olha para a mulher e abandona os princípios, você vai sofrer por sua culpa. Porque Deus não tem que dar mulher, mas tem que dar princípios. Se você abandona princípios, você chora não sendo inocente. Quando você ignora princípios, você começa a compreender que o seu sofrimento é culpa do desrespeito de princípios. Suba aí em cima desta chapa e faça uma oração: Senhor, a tua palavra diz que os teus anjos vão me segurar na mão. E joga-te. Ainda que estiveres com esta minha beca, se caíres de cabeça bem feita, lá, lá, pochi, uauque. Por quê? Porque você está a confrontar princípios. Você está a confrontar leis. Você está a ofender predeterminações da parte de Deus. A ressurreição de Cristo nos mostra que Deus estabeleceu o fim desde o princípio, de tal sorte que a sua ressurreição profeticamente foi prevista e escrituristicamente foi abundantemente defendida. Pelo que agora podemos dizer que biblicamente, podemos dizer que profeticamente, Cristo ressuscitou dentre os mortos. Começo me encaminhando para o fim, para o meu terceiro argumento. Primeiro falei do argumento histórico. Depois o argumento profético e o argumento escriturístico. Agora, o túmulo vazio é também um túmulo repleto de eloquência, porque ele tem o argumento sobrenatural e sacerdotal. Repara, as cenas dos evangelhos falam que Maria Madalena encontrou um anjo vestido de branco. Isto é sobrenatural. Mateus 28:2 diz que houve um terremoto. Isto é algo sobrenatural. Mas também Jesus entrou e deixou o túmulo aberto para mostrar o quanto o seu serviço sacerdotal foi recebido por Deus com sucesso. A Bíblia é clara que Jesus foi nosso sacerdote. Ele entrou no túmulo, fecharam, e quando ele sai como sacerdote que resolveu com sucesso a sua intercessão.
Vou provar-vos isso. Em Êxodo capítulo 28, versículo 5, quando Deus orientou os alfaiates para construir a roupa dos sacerdotes, havia uma peça de roupa que precisava ser constituída de linho fino. E quando Jesus foi sepultado com lençóis de linho fino. Ou seja, ele entrou para a sepultura como sacerdote e saiu de lá vivo como rei. Dito de outra forma, 3 ofícios de Cristo: sacerdote, rei e profeta. Entrou naquele domingo como profeta, foi celebrado como rei, entrou no túmulo como sacerdote e sai de lá como rei para julgar os vivos e julgar os mortos. Argumento sobrenatural e sacerdotal. Devo ir mais um pouco a fundo. Quando ele foi morto, a terra tremeu, o sol escureceu. Quando ele estava caminhando com os seus discípulos sobre o mar, ele acalmou a tempestade, ressuscitou mortos e deu vistas aos cegos. Sobrenatural. Pastor, qual é a lição que nós aprendemos? Escutem, se a ressurreição de Cristo fosse só história e não envolvesse milagre, por que nós vamos crer nele? Se a história de Cristo fosse só história, por que vamos esperar nele? Mas nós podemos esperar nele porque, para além da história, envolve o aspecto milagroso. Olha para mim, você que está chorando. Você que está se sentindo sozinha no mundo, sem esperança, sem família e sem Deus. Aprenda uma coisa para sempre. Uma coisa em que você não pode acreditar totalmente é a máquina calculadora. Todo número que você coloca na máquina calculadora vai te dar um número exato. Se você pegar o teu salário de 200 mil vezes ou a dividir pelas suas despesas, você vai ficar triste porque nunca vai dar um resultado que te encoraja. Isso é história. Mas você precisa saber que no intercurso entre a história e a matemática há um espaço sobrenatural. Aquilo que está fora das nossas mãos, mas sob o alcance de Deus. O que é algo sobrenatural? É aquilo que você espera de Deus, ainda não sabendo. A fé é a certeza das coisas que nós esperamos, mesmo não tendo. Se Jesus ressuscitasse e nem um anjo descesse, se Jesus ressuscitasse e a pedra não fizesse o terremoto, a sua história não teria o equívoco que tem, não teria a graça que tem, não teria o peso que tem. A sua ressurreição é tão deliciosa porque envolve a história e envolve aquilo que está acima da história. Assim também é a nossa vida. Eu, Francisco Doido, nascido há 30 e poucos anos atrás, não posso apenas crer que vou conseguir as coisas que matematicamente trabalhei. Eu também creio que há coisas que não estão previstas na minha máquina calculadora, mas eu vou receber da parte do céu. É isso que nós precisamos aprender com a ressurreição de Cristo. Então termino com o meu último argumento, já se faz tarde, o argumento devocional. O versículo 10 diz que os discípulos voltaram para casa, voltaram outra vez para casa. E eu vos pergunto, qual é o discípulo que voltou para casa? A vossa resposta deve ser, foram 2 discípulos que voltaram para casa. Pedro e João. Pedro voltou para casa, João voltou para casa. Cada um encontrou uma pessoa específica na sua casa. Vamos começar com Pedro. Em Marcos capítulo 1, versículo 29 a 30, diz que certo dia Jesus foi à casa de Pedro e encontrou a sua sogra com febres. E Jesus, chegando aí, tocou a senhora e a senhora ficou curada. Meses depois, ou anos depois, a senhora escuta que aquele que te curou na febre foi preso, está sendo julgado, foi crucificado e foi morto. É óbito. Mas no domingo, o genro está a voltar outra vez para casa. Não consegue contar as coisas. O genro está a tremer. A boca está saindo salivas. Os olhos estão vermelhos. Pedro, é o quê? Pedro não consegue explicar. Filho, explica. Não consegue explicar. Não tem como dizer à sogra que aquela notícia de óbito que eu dei, agora tenho que reconstruir a história. Una põe uafa polé. Aqui me lembro de alguém que uma vez se precipitou a anunciar um óbito de alguém que ainda não havia morrido.
Por isso que você que tem o dom de anunciar óbito tem que ter cuidado. Certifica-te mesmo de que a vida do infeliz acabou. Porque quando você anunciar precipitadamente e ela ainda não morreu e depois voltar mesmo e morrer mesmo, você vai ser colocado na lista como aquele que quis matar esta pessoa. Então Pedro chegou a casa, olhou para sua sogra e disse: mamã, anteontem eu falei que Jesus foi morto, sepultado, mas hoje eu vim para te dizer que fomos ao cemitério, encontramos a pedra removida, encontramos os lençóis bem arrumados, significa que ele não foi roubado. Ele próprio levantou com consciência, tirou o lenço e arrumou devagar. Jesus era organizado. Não é como o quarto de muitas pessoas. Jesus era organizado. Ele tirou o lenço, colocou devagar. O texto diz que colocou num lugar à parte. Ele era organizado. O lençol que o enrolaram, ele próprio tirou, desenrolou-se, dobrou, colocou de um lado, e o que estava na cabeça, colocou também num canto. Para dizer aos discípulos, quando vocês vierem, o gatuno nunca arruma. Por isso que a tua vida está assim, te roubaram, está desfeita. Gatuno nunca arruma. Você que namorou com o bêbado, te arrumou? O gatuno nunca arruma. O gatuno, se arrumar, é o dono de casa. Porque se tempo para roubar é que já não tem, como é que vai ter tempo de arrumar? Jesus arrumou e Pedro foi dizer isso à sua sogra. Mas, meus irmãos, aquele que voltou para casa e levou uma notícia extraordinária foi João. Na sexta-feira nós lemos as 7 palavras de Cristo. E na terceira palavra nós aprendemos que Jesus olhou para João, olhou para Maria, olhou para João e disse a João, disse à mulher: mulher, és aí o teu filho. Depois olhou para João: filho, és aí a tua mãe. E Jesus morreu. E o texto diz que desde aquela hora em diante, João colocou Maria a viver na sua casa. Estão a pegar a ideia? Agora, João foi ao sepulcro, encontrou o túmulo vazio, regressa de lá para casa. Quem é que ela vai encontrar em casa? Não estou a ouvir. Quem é que vai encontrar em casa? Maria. A Maria é mãe de quem? Agora imagina como comunicar a uma mãe que aquele filho que você chorou morreu, mas já ressuscitou. Há muitas Marias na sua casa esperando agora. E você vai sair daqui levando uma comunicação. Sabem, nós precisamos começar a falar mais sobre a nossa vida do dia a dia. Nós já conhecemos o caminho do céu, conhecemos o céu como destino, mas temos dificuldade de conviver com aqueles que estão indo conosco para o céu. As famílias estão chorando de forma desafortunada. Nós estamos a ficar quase sem esperança. Mesmo enquanto país, mesmo o irmão que está a me filmar agora, pode mostrar isso aos políticos. Mesmo nós enquanto país estamos a ficar cada vez mais pobres. A nossa esperança de vida vai reduzindo. Há um grupo de pessoas que estão nos governando de uma forma que nós precisamos perguntar se a vida é nossa ou se é deles. E nós temos que começar a perguntar se é a maioria que vence ou se os amigos é que nos comandam. Porque quando 5 pessoas decidem sobre 40 milhões e 40 milhões sofrem como se não tivessem pai nem mãe, nós temos que reforçar a nossa oração. Há algumas Marias a quem nós precisamos dizer: o seu filho ressuscitou. Precisamos voltar para casa com esta boa notícia. E o que significa voltar para casa com a boa notícia? É voltar para casa com a visita, com a certeza que você foi transformado. Pare de ser o impedimento do crescimento das pessoas que estão à sua volta. Vede como a igreja está cheia hoje. Onde andamos todos nós esse tempo? Uns bebendo, outros vivendo como se Cristo não existisse. Uns ainda vivem com aquilo que chamam de preguiça, como se a preguiça fosse a sua prima, ou a tunda culume, ou a tunda cucana. Termino. Era uma vez um pregador. Estava pregando de forma muito enérgica numa das ruas da cidade. Então de repente ele foi interrompido por um muçulmano. E o muçulmano disse: para de pregar sobre este Cristo. Estás a fazer barulho, para de pregar sobre este Cristo. O pregador ficou calado e assustado. Mas por que devo parar de pregar? Para de pregar sobre este Cristo. Vocês não são como nós.
nós temos a prova de que a nossa religião é verdadeira. Porque nós, quando vamos à Arábia Saudita, nós conseguimos visitar o túmulo do nosso profeta e sabemos que ele está lá. E sabemos que ele é verdadeiro, porque a campa dele está lá. Agora você para de fazer barulho. A nossa história é mais verdadeira, porque todos os anos nós vamos lá, damos banho na urna dele, metemos flores, sabemos que ele está aí, colocamos aí, carinhamos o morto, damos um beijo no morto, fazemos tudo para o morto, por si, por você, cala! O pregador começou a rir e disse: ali está a nossa diferença. Vocês adoram e têm um túmulo para ir. A nossa religião não tem um cadáver para adorar. A nossa religião tem um túmulo vazio. Cristo ressuscitado, o Senhor da nossa religião. É esta quem nós adoramos. É a Ele que nós colocamos a nossa vida. Por isso, enquanto você continua a carinhar os mortos da sua vida, há aqueles que estão olhando para Cristo como Salvador das suas vidas. Que Deus nos abençoe e coloque a sua palavra no nosso coração. Amém. Amém.